pessoal! Hoje a nossa videoaula é desse vestidinho, que ele foi confeccionado a partir de um módulo, o tradicional quadradinho da vovó. Eu vou ensinar ele aqui no tamanho P, mas assim que for necessário vai aparecer na sua tela uma tabela com as orientações para o tamanho M, G e GG também, ok? A princípio, a receita é para todos os tamanhos, quando for necessário essa tabela vai aparecer. É uma peça simples e rápida de fazer. E antes de começar a nossa videoaula, eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva clicando no botão vermelho e também clique no sininho, para que assim você receba e-mail avisando sempre que tiver vídeo novo aqui. Vamos iniciar pela cor branca, fazendo 4 correntes. 3, 4. A primeira corrente que a gente fez, pessoal, ela vai ser o núcleo do nosso módulo. É nela que todos os pontos da primeira carreira vão ficar presos. As outras 3 correntes equivalem a um ponto alto. Vamos fazer dentro desse pontinho, que vai servir como núcleo, mais 2 pontos altos, formando assim um grupinho de 3 pontos altos juntos. Olha só. Vamos fazer 3 correntes, 1, 2, 3. E nessa mesma correntinha, nós vamos fazer mais um grupo de 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vamos repetir 3 correntes. Vamos repetir mais uma vez um grupo de 3 pontos altos. E vamos fazer isso até que a gente tenha 4 grupos de 3 pontos altos. Nós já estamos fazendo o terceiro. Nós vamos fazer aqui, pessoal, o quadradinho da vovó. A base do nosso trabalho é aquele quadradinho, antigo quadradinho da vovó, que hoje, até hoje, a gente ainda vê muitas coisas feitas a partir dele, né? Olhem só. Bem, agora seria a vez de eu fazer 4 correntes para encerrar essa carreira com um ponto baixíssimo. Só que a nossa segunda carreira, nós vamos trabalhar com leques. E esses leques vão ficar justamente nessas separações de 3 correntes. Então, para que eu não precise caminhar com um ponto baixíssimo sobre os pontos altos para chegar na primeira separação, eu já vou me colocar nessa separação em que eu vou encerrar. Então, para isso, eu vou fazer uma correntinha e vou fazer um meio ponto alto, vou substituir as outras 2 correntinhas para completar 3 por um meio ponto alto, que é um ponto equivalente a 2 correntes. E vou fazer esse meio ponto alto na terceira corrente, 1, 2, 3, contando de baixo para cima. Olha só, um meio ponto alto. Pronto, e assim eu já tô na metade do espaço, na metade das 3 correntinhas de separação. Aqui eu vou fazer 3 correntes para subir. Como é a minha última carreira com o branco, então eu vou fazer um leque completo. 3 pontos altos, 3 correntes de separação e 3 pontos altos no mesmo lugar. Esse vai ser o nosso leque, tá? Vamos fazer uma corrente de separação e no espaço seguinte a gente repete o mesmo leque. Os nossos leques são sempre 3 pontos altos, 3 correntes de separação e 3 pontos altos. E nós vamos fazer também sempre uma corrente de separação entre o leque e outro. Olha só. Vamos fazer uma correntinha. Vamos vir para esse espaço, fazer o leque novamente, uma corrente e mais um leque. Aí a gente vai encerrar a carreira, ok? Vamos lá, vamos dar continuidade. Tô chegando aqui no finalzinho, vou fazer apenas uma corrente. Vou vir na terceira corrente contando de baixo para cima, de onde eu comecei a fazer essa nossa segunda carreira. E aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo e arrematar. Aí a gente vai voltar com outra cor, ok? Depois de arrematar o nosso fio branco, já com 2 carreiras do trabalho, nós vamos trocar de cor. Eu vou utilizar aqui, pessoal, 3 cores diferentes, que é o branco, o cinza, que é o 8212, caso você queira usar a mesma cor que eu, e o preto. Nessa primeira rodada de cores, eu vou fazer 2 carreiras de cada cor. Já fiz 2 do branco, vou fazer agora 2 do cinza e logo depois 2 do preto. Para entrar com cinza, eu vou vir em qualquer uma das 3 correntes do leque, tá? Vou vir para os cantinhos das 3 correntes de separação de dentro do leque e vou prender o nosso fio. Como essa aqui vai ser a primeira carreira com esta cor, com uma cor nova, a primeira carreira com uma cor nova, lembrem-se disso, sempre que você for fazer a primeira carreira com uma cor nova, você vai subir fazendo a seguinte coisa: 3 correntes, que equivale a um ponto alto, e mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Isso aqui, pessoal, é a metade de um leque. Aqui eu vou fazer um leque completo,
Só que eu só vou completar este primeiro leque no fim desta carreira. E quando eu tiver no fim desta carreira a completar este leque, eu explico para vocês por quê, tá? Quem acompanha minhas aulas no meu canal já deve ter visto, com certeza, eu fazer esse tipo de coisa e explicar, então já deve saber o porquê. Mas não se preocupem que eu vou explicar de novo. Vou fazer aqui uma corrente para subir, vou vir nessa correntinha de separação entre um leque e o outro da carreira anterior e vou fazer aqui apenas um grupo de 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha de separação, venho para dentro do leque e repito o leque, dessa vez o leque completo, tá? Apenas o primeiro leque, na primeira carreira, é que eu vou fazer pela metade. 3. E eu vou fazer isso assim por toda a volta, tá, pessoal? Onde for leque, eu faço outro leque, sempre fazendo uma correntinha de separação entre um grupo de pontos altos e o leque, e assim sucessivamente. Aqui eu tenho o espaço de uma corrente, aqui eu faço o grupo de 3 pontos altos. 1, 2, 3. Novamente, eu faço uma corrente de separação, venho para o próximo canto e faço um leque. Vamos dar continuidade? Vamos lá. Pronto, pessoal, tô chegando aqui no finalzinho do nosso módulo, da nossa primeira carreira cinza. Vou fazer uma correntinha aqui, depois do grupo de 3 pontos altos, e vou concluir aquele primeiro leque que eu comecei pela metade, fazendo aqui no mesmo espaço 3 pontos altos. Por que que eu fiz o leque pela metade? Porque na nossa próxima carreira, eu quero subir do centro desse leque, e essa seria a minha única maneira de eu posicionar sobre ele, no centro desse leque. Então, eu preciso fazer leque sobre leque, então para eu me posicionar no centro desse leque, eu preciso começar ele pela metade. Você deve lembrar que na nossa primeira carreira, nós estávamos fazendo 3 correntes de um grupo de 3 pontos altos e outro. Porém, no último grupo, depois dele, eu não fiz 3 correntes. Eu fiz uma correntezinha e um meio ponto alto. Para quê? Para que eu pudesse me posicionar na separação e sobre ele eu pudesse fazer o leque. Pelo mesmo motivo, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Uma correntinha e um meio ponto alto na terceira corrente, contando de baixo para cima. Assim eu me posiciono no meio do leque. Agora, pessoal, nós vamos para a última carreira do cinza. E já que nós vamos para a última carreira, depois dessa segunda carreira de cinza que nós vamos fazer, nós vamos arrematar o fio, então a gente já pode subir essa carreira fazendo o leque completo e não só a metade de um leque como eu fiz anteriormente. Ou seja, nós vamos fazer 3 correntes para subir, que equivale a um ponto alto, mais 2 pontos altos no mesmo lugar, mais 3 correntes de separação e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. Repetindo, como eu vou arrematar esse fio no final dessa carreira, então eu estou começando com o leque inteiro por causa disso, tá? Depois do leque eu faço sempre uma corrente de separação. Nessas separações de uma correntinha apenas eu faço um grupo de 3 pontos altos. 3. Mais uma correntinha. Aqui agora eu tenho mais um espaço de uma corrente, então é mais um grupo de 3 pontos altos. Isso aqui, pessoal, é o quadradinho básico, o quadradinho chamado quadradinho da vovó, muito simples de fazer, não requer muita explicação, tá? Então, vocês vão continuar fazendo, seguindo essa mesma sequência, carreira por carreira. Eu vou mostrar para vocês um quadrado já maior, vou explicar como eu fiz, caso você queira seguir a mesma sequência de cores que eu fiz, tá? Vou mostrar aqui para vocês o quadrado maior. Então, pessoal, esse aqui é o nosso motivo maior, o nosso módulo já bem grande, e eu vou explicar aqui para vocês o que foi que eu fiz na nossa distribuição de cores, caso você queira fazer a mesma coisa. 2 carreiras do branco, 2 carreiras do cinza, 2 carreiras do preto. Aí eu voltei a repetir as cores. Fiz 5 carreiras do branco e 5 carreiras do cinza. Como eu disse, você distribui a maneira que você quiser. Agora é a vez do preto. Pessoal, no meu trabalho, como vocês podem ter visto na foto, eu priorizei o preto. O preto é a cor principal do meu trabalho. A partir de agora, o branco e o cinza já não entram mais na peça. Eu vou dar continuidade apenas com o preto. Você distribui da maneira que vocês quiserem as cores, tá? Quanto eu tenho aqui de tamanho? Eu tenho aqui quase 50 centímetros.
50 e 48 por aí, mais ou menos, é o que eu tenho, 48 centímetros, quase 50. Eu vou voltar ao trabalho com o preto, só que eu também vou aproveitar e vou abrir uma das cavas, tá? Como eu vou abrir uma das cavas? Eu vou vir aqui em qualquer uma das laterais e vou contar 7 espaços. Espaços que eu me refiro é aquela separaçãozinha de uma corrente apenas, tá? De uma corrente apenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 espaços. Eu venho aqui no 8º espaço e vou colocar o marcador. Esse marcador, ele está marcando o ponto central do nosso módulo. O nosso módulo, ele tem um total, de um lado para o outro, de 15 espaços. Então, eu tenho 7 para um lado, 7 para o outro, e o marcador eu coloquei no meio, ok? Agora, eu vou entrar com o fio preto. Pessoal, se você quiser fazer o seu módulo num tamanho maior, você pode, sem problema nenhum. Só que aí quando você for dividir para poder abrir os braços, poder abrir a cava dos braços, você precisa lembrar disso. Você vai contar quantos espaços tem depois do primeiro leque até antes do último e colocar o marcador bem no espaço do centro, ok? Certo. Eu vou vir aqui com o fio preto bem no espaço onde está o marcador e nesse espaço eu vou colocar o fio. Vou prender o fio preto nesse espaço. Vou fazer 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Vou vir para o próximo espaço e vou fazer 3 pontos altos. Eu vou entrar no desenho novamente, tá? A única coisinha diferente que eu vou fazer é nessa região aqui, que é onde eu vou abrir os braços. Mas o resto eu vou fazer tudo igual. Estamos chegando aqui no finalzinho, olhem só. Olhem só. Aqui está o marcador. Nós vamos fazer, depois que a gente terminou os 3 pontos altos, vamos fazer uma correntinha de separação e vamos fazer no ponto alto que antecede o marcador, outro ponto alto. E assim a gente encerra a nossa primeira carreira com o fio preto. Vamos fazer agora 3 correntes para subir para a nossa próxima carreira. Vamos virar o trabalho. Tô chegando aqui no finalzinho da carreira, olhem só. Aqui eu fiz um grupo de 3 pontos altos. Vou fazer uma correntinha de separação. E aqui, pessoal, eu tenho 4 correntes. Você deve lembrar que eu fiz 4 correntes. A primeira corrente aqui é uma corrente de separação e as outras 3 representam um ponto alto. Da mesma maneira que eu comecei aqui, certo? Então, eu vou encerrar essa segunda carreira da mesma maneira que eu encerrei a segunda também, que foi com um bloco de 3 pontos altos. Vou vir nesse espaço aqui e vou fazer 1, 2, e o terceiro ponto alto, pessoal, eu vou fazer na segunda corrente, que é a corrente referente ao ponto alto. Pronto. Então, é assim que eu vou seguir. Agora eu vou começar a carreira da mesma maneira que eu comecei a carreira anterior, fazendo 3 correntes que equivalem a um ponto alto e uma corrente que é a corrente de separação. Vou virar o trabalho e vou fazer os blocos da maneira que você já conhece. E eu vou fazer isso, pessoal, até eu ter um total de 5 carreiras com o fio preto. Cada carreira eu começo sempre alternando. Ora eu começo com 4 correntes, ora eu começo com o bloco de 4 pontos altos. E eu sempre encerro da mesma maneira que eu comecei. Vamos lá, vamos fazer isso até a gente ter 5 carreiras concluídas, aí a gente volta para dar continuidade. Pronto, pessoal, olhem só como está o nosso trabalho agora que a gente já terminou as 5 carreiras feitas com o fio preto. Eu vou continuar trabalhando com o fio preto, mas agora o nosso desenho vai mudar um pouquinho de cara, tá? Agora, pessoal, eu vou trabalhar em 2 partes, vou trabalhar de forma separada. Eu vou trabalhar aqui fazendo uma espécie de L na peça. Vou tirar esse marcador daqui da cava do braço, porque ele já não é mais interessante para o nosso trabalho, tá? Ele já não vai mais ser funcional. E agora eu vou colocar marcador em 2 pontos. Olhem só onde está a última carreira que eu fiz, eu vou começar por aqui e eu vou fazer, como eu disse, um L. Vou trabalhar daqui, passo por esse canto e vou parar bem aqui, onde eu vou colocar o nosso marcador. Quando eu tiver terminado de trabalhar nesse lado, feito todas as carreiras que eu vou precisar fazer, vão ser várias carreiras, tá, pessoal? Eu vou passar
pro outro lado, fazendo a mesma coisa, também o mesmo formato de L, até chegar nessa ponta bem aqui, deixando sem trabalhar apenas a parte de baixo de um marcador pro outro, tá? De um leque pro outro, de um canto pro outro, enfim. Então, eu vou dar continuidade para vocês verem como eu vou fazer, tá bom? A gente vai vir aqui onde nós encerramos a 5ª carreira que a gente fez dando a volta em todo o trabalho. E agora, como eu disse, a gente vai começar a trabalhar em L. O nosso desenho é o mesmo, tá? Vai continuar o mesmo. Aqui, como a última carreira eu fiz 4 correntes, ou um ponto alto e uma corrente de separação, que dá no mesmo. Então, agora eu subo fazendo o grupo de 3 pontos altos. Fiz 3 correntes para subir, vou fazer mais 2 pontos altos no espaço. Uma corrente de separação, vou para o próximo espaço fazendo outro grupo. E eu vou fazendo isso até eu chegar nesse canto, depois eu desço direto fazendo até eu chegar no marcador, no primeiro marcador que eu coloquei. Na volta, quando eu chegar nesse marcador, a gente volta para mostrar como a gente vai fazer para virar, tá? Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só como está o nosso trabalho. Aqui é a cava do braço, onde nós saímos bem aqui com o fio e fizemos um L. Olha só onde nós estamos chegando bem próximo do primeiro marcador, já que agora nós vamos trabalhar um lado de cada vez. Como nós vamos fazer para encerrar aqui e voltar? Porque agora a gente trabalha de ida e volta apenas de um dos lados, em formato de L. Fiz aqui o grupo de 3 pontos altos, vou fazer uma corrente de separação e agora eu vou trabalhar dentro do leque, onde está o marcador. Eu quero que vocês observem que aqui dentro do leque nós temos um cordãozinho, uma separação de 3 correntes. Nós vamos fazer dentro dessa separação 3 pontos altos. Na verdade, 2 pontos altos. 1, 2. E o terceiro ponto alto, para completar o grupo de 3, nós vamos fazer na segunda corrente desse cordãozinho, que é a correntinha do meio. Nós temos 3 correntes, nós vamos fazer o ponto alto, o terceiro ponto alto para completar o grupo de 3 no cordãozinho central, que é o segundo cordãozinho. Fez isso aqui, nós vamos fazer 4 correntes, 3 que equivale a um ponto alto e 1 que é uma corrente de separação. Vamos virar o trabalho e vamos voltar até lá, próximo do decote. Aliás, ali não é o decote, é a cava. Olhem só. Você vai fazer aqui, pessoal, a mesma coisa que a gente faz aqui. Ora a gente sobe com 4 correntes, ora a gente sobe com um grupo de 3 pontos altos. Aqui, como anteriormente, a gente encerrou com um grupo de 3 pontos altos, então a gente subiu com 4 correntes. Você vai fazer isso aqui até você chegar aqui, novamente, onde você vai encerrar a carreira e voltar de novo. Por quantas carreiras vocês vão fazer isso? Observe na tabela que está aparecendo no canto da sua tela a quantidade de carreiras que você vai fazer de cada lado. Apenas um formato de L, tá? Essa é a quantidade de carreiras que você vai fazer em formato de L. Nós já fizemos a primeira carreira em formato de L e eu já estou começando aqui a segunda carreira em formato de L. Observe aí quantas carreiras você vai fazer em formato de L para cada tamanho, P, M, G e GG, ok? Faça essa quantidade indicada desse lado, arremate o fio e faça a mesma coisa do outro lado. Da cava em direção ao marcador, indo e voltando, quantas vezes foi indicado, ok? Vamos dar uma acelerada no trabalho pra gente voltar e dar continuidade a ele. Pronto, pessoal, olhem só como está o nosso módulo. Aqui ele tá um pouquinho encolhido, porque ele já tá bem grande e tá até maior do que o nosso espaço. Então eu dei uma encolhidinha pra ficar mais fácil a visualização. Certo, pessoal? Nós estávamos fazendo carreira em L, você deve lembrar que eu deixei vocês fazendo carreiras indicadas na tabela em L para cada lado, a mesma carreira. E agora nós vamos continuar seguindo a tabela que vai aparecer para vocês, tá? Tabela referente à quantidade de carreiras que vocês vão fazer agora para cada tamanho. Só que dessa vez nós já não vamos mais trabalhar em L, nós vamos trabalhar uma única reta. Pela quantidade de carreiras que vocês fizeram, que eu indiquei na carreira anterior, vocês pararam com a agulha, olhem só, aqui embaixo, aqui tá a ponta do fio, na parte de baixo da nossa peça. Na parte de cima é onde tá, aqui olhem só, a abertura do nosso braço, ok? Então, o que você vai fazer agora? Como eu disse, você vai trabalhar apenas na reta. Então, eu vou sair daqui até a outra ponta, a primeira curva ali, e lá eu vou parar. Lá eu vou colocar o marcador, ok? O meu percurso agora vai ser esse. Daqui pra lá, e se for necessário eu vou, volto, vou e volto, enfim. Terminei esse lado, eu vou passar pro outro lado, venho aqui pro cantinho,
que é onde está o fio, que foi onde eu arrematei a nossa última carreira, antes de passar para esse lado aqui fazendo L. E daqui eu vou lá pro outro canto, ou seja, eu vou trabalhar apenas as laterais, tá? Aqui a gente tem a parte de cima, onde está o desenho do braço, a parte de baixo, que a gente já não trabalhou quando a gente fez em L, a gente já não trabalhou essa parte de baixo, e agora a gente vai trabalhar apenas as laterais da peça. Eu quero que vocês prestem atenção na tabela. A tabela para cada tamanho tem uma quantidade de carreiras que você vai fazer, tá? Entretanto, você vai fazer essa quantidade de carreira que está na tabela deste lado aqui, que você parou com o fio, tá? Do outro lado, você vai fazer uma carreira a menos. Um exemplo, só um exemplo, não existe isso na tabela. Se na tabela tem, faça 10 carreiras, você vai fazer 10 carreiras desse lado, onde está o fio, mas do outro você vai fazer apenas 9. Se está 5 carreiras, você vai fazer 5 carreiras desse lado e do outro apenas 4. Ou seja, do outro lado, onde você ainda vai fazer, você vai fazer sempre uma carreira a menos. Então, nós vamos seguir a tabela, fazer o que é preciso na tabela dos dois lados e quando a gente encerrar, a gente volta para dar continuidade. Lembrando, eu vou sair daqui até o marcador, seguindo o mesmo gráfico do quadradinho da vovó, tá, pessoal? Sem mudar nada. Vamos lá, vamos fazer aqui do outro lado, quando a gente estiver com os dois lados prontos, se for o caso, a gente volta para dar continuidade, porque o nosso trabalho já está quase terminando. Pronto, pessoal, olhem só como está o nosso trabalho. Bem, como eu disse, eu fiz de um lado aqui a quantidade indicada na tabela, na última tabela que eu mostrei para vocês, e do outro lado, que é onde ainda está o nosso fio, olhem só, esse lado eu fiz uma carreira a menos do que eu fiz no primeiro lado. E agora, pessoal, o que eu vou fazer? Agora, essa carreira que eu deixei de fazer desse lado, eu vou fazer. Só que eu vou fazer unindo as duas partes, ou seja, já vou fechar a nossa peça, tá? Vou unir as duas partes, vou usar essa carreira que eu deixei de fazer desse lado, do último lado que eu trabalhei, vou utilizá-la para fechar o vestido. Só que eu quero chamar a atenção de duas coisas. Primeiro, se você acha que, mesmo seguindo a minha tabela, ficou pequeno ou você quer um pouco mais folgado, enfim, você pode gostar de peças mais folgadas, o que você precisa fazer? Basta você fazer mais carreiras dos dois lados, tá? Só precisa fazer as carreiras retas, não precisa fazer as outras. Só precisa fazer as carreiras retas. Faça mais carreiras dos dois lados até você atingir o tamanho que você acha legal. Só que, lógico, de um lado faça a quantidade de carreira, do outro faça uma menos, para que essa menos que você deixou de fazer, você vai fazer unindo as duas partes, tá? A outra coisa que é importante é que nós já fizemos um dos lados do braço. Parece fechado aqui, pessoal, porque eu coloquei o marcador, mas ela tá aberto, tá? Só coloquei o marcador pra gente visualizar melhor. Nós já fizemos um lado do braço, mas falta o outro. Então, nós vamos também marcar agora o local da cava do outro braço, do braço que está faltando, ok? A primeira marcação eu vou fazer na parte de cima, do lado onde eu fiz a quantidade indicada na tabela, tá? Do lado que já foi arrematado. Olha só, desse lado bem aqui. Vou aproximar a câmera para você ver melhor desse espaço. Aqui a gente pode observar os grupos de 3 pontos altos. Eu quero que você veja na tabela quantos grupos de 3 pontos altos você vai contar. No meu caso, como eu estou fazendo a peça de tamanho PP, eu vou contar 5 grupos de 3 pontos altos. Você observe na tabela quantos grupos de 3 pontos altos você vai contar. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Depois do último grupo, eu vou fazer aqui no espaço, na separação, uma marcação. Observe que eu contei 5 grupos de 3 pontos altos, você conta a quantidade indicada na tabela, e no espaço seguinte eu coloquei a marcação. Esse espaço entre o marcador e a ponta aqui, e a curva, vai ser a cava do braço. Agora a gente vai vir, pessoal, pro outro lado, olha só, que é pro lado onde eu fiz uma carreira a menos. Como eu fiz uma carreira a menos, eu não fiz a mesma quantidade de carreira do outro lado, ela tem uma cara diferente. Então, se você for contar
os grupos de 3 pontos altos da mesma maneira que você fez do outro lado, não vai dar certo, tá? Você vai fazer o seguinte, observe na sua tabela. Nós vamos contar aqui os espaços. De um lado a gente contou os grupos de 3 pontos altos, deste lado onde está o fio nós vamos contar os espaços. É o mesmo valor. 1, 2, 3, 4, 5 espaços e vamos colocar o marcador no grupo de 3 pontos altos que vem logo depois dos 5 espaços, tá? É a mesma coisa que a gente fez do outro lado, só que contando os elementos diferentes. Agora a gente vai voltar para cá, para onde nós paramos o trabalho e dar continuidade à peça. Olhem só aqui, pessoal. Esse lado que eu estou jogando para trás é a parte que já está arrematada. E essa aqui que está na frente, que é onde eu vou trabalhar agora, que está o nosso fio. Nós vamos seguir o trabalho conduzindo da mesma forma que a gente veio fazendo. Vou fazer aqui 4 correntes. Vou virar o trabalho e vou trabalhar até o marcador vermelho, tá? Fazendo aquilo que a gente já conhece. Colocando grupos de 3 pontos altos nos espaços. Vou fazer isso aqui até chegar ao marcador, tá? Vamos lá, conduzindo o trabalho, fazendo grupos de 3 pontos altos no espaço. Estou fazendo aqui o último grupo de 3 pontos altos antes do marcador, olhem só. E observe que aqui, pessoal, eu fiz 5 grupos de 3 pontos altos. Da mesma forma que lá do outro lado eu pulei 5 grupos. Aqui eu já cheguei no marcador. O que eu vou fazer? Logo depois do grupo de ponto alto é a vez de eu fazer a correntinha de separação. Só que a partir de agora, eu vou começar a unir as duas partes. Então, ao invés de fazer a correntinha de separação, eu vou fazer um ponto baixo na separação do outro lado, da seguinte forma. Eu vou começar, eu já cheguei aqui no marcador, eu vou fazer o primeiro ponto baixo no ponto onde está o marcador do outro lado. Então, eu vou pegar aqui a outra parte. Nessa correntinha onde está o marcador, eu vou fazer um ponto baixo, unindo as duas partes. Pronto. Aqui eu volto para a parte da frente e vou fazer 3 pontos altos. Cuidado para você não pular ponto, tá? Não pular grupos. Vai fazer certinho. Fiz aqui 3 pontos baixos, é a hora de eu fazer a correntinha, mas como eu disse, eu vou substituir a partir de agora a correntinha por um ponto baixo para poder unir as duas partes. Então eu vou voltar para a parte de trás, para o primeiro espaço livre e vou fazer um ponto baixo. Volto para a parte da frente e para o primeiro espaço livre da parte da frente eu faço 3 pontos altos. Vou para a parte de trás e no primeiro espaço livre na parte de trás eu faço um ponto baixo. Volto para a parte da frente e no primeiro espaço livre da parte da frente eu faço 3 pontos altos. Vou voltar para a parte de trás e na parte de trás, no primeiro espaço livre, eu faço um ponto baixo. E eu vou seguir dessa forma, pessoal, alternando. Na parte da frente, no primeiro espaço livre da parte da frente, eu faço 3 pontos altos. Aí, eu vou para a parte de trás e no primeiro espaço livre da parte de trás, eu faço um ponto baixo. E assim eu vou unindo, olhem só, eu vou unindo as duas partes. Vou fazer isso até o fim dessa carreira, tá? Vamos lá. Tô chegando aqui no finalzinho, olhem só, fiz o grupo de 3 pontos altos na frente, vou pro espaço, que é o último espaço da parte de trás, vou fazer o ponto baixo, venho pro último espaço da frente, vou fazer 3 pontos altos, como aqui já é o finalzinho, eu faço 2 pontos altos no espaço, e o terceiro eu faço na correntinha do centro, como a gente fez em todo o trabalho, tá? Agora já não tem mais espaço na parte de trás, então o que a gente faz? A gente vem aqui para o último pontinho e faz um ponto baixíssimo para encerrar a carreira. Nós estamos aqui agora na parte de baixo do trabalho. Aqui eu tenho as duas cavas. Eu vou fechar aqui, vou pegar um desses marcadores para fechar aqui em cima para você ver. Olha só. Uma cava aqui, essa que a gente acabou de fazer. E a que a gente fez anteriormente. E aqui a gente está na parte de trás. Bia, eu achei que ficou curto. Eu queria um pouco mais comprido. Então, se você quer um pouco mais comprido, pessoal, é só você fazer aqui as 3 correntes para subir
e começar a trabalhar aqui em volta, fazendo os quadradinhos, fazendo os grupos de 3 pontos altos, até você atingir o tamanho que você quer. No meu caso, porque eu tô fazendo pro meu manequim, eu acho que já tá bom de tamanho. Então, como eu acho que já tá bom, eu já vou passar pro acabamento. Lembrando, se você achar que tá curto, faça mais carreiras na parte de baixo, tá? Então, o acabamento eu vou fazer o chamado acabamento de ondinha. Vou fazer 3 correntes para subir, que equivale a um ponto alto. E no mesmo ponto eu vou fazer 2 pontos altos. 1, 2. Eu vou deitar o pontinho e onde ele parar eu faço um ponto baixo, sem esticar e sem encolher, tá? Agora, como eu vou partir de um ponto baixo, eu preciso fazer apenas 2 correntes para subir. E faço mais 2 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2. Deito esse pontinho e onde parar, gente, sem esticar e sem encolher, tá? Onde parar eu faço um ponto baixo. É um acabamento simples, muito usado, muito conhecido, não requer muita explicação e eu vou fazer isso aqui por toda a volta, tá? Faço 2 pontos altos, deito e faço um ponto baixo onde parar. Então, pessoal, vamos lá, vamos terminar esse acabamento na parte de baixo pra gente poder passar pra parte de cima. Pronto, pessoal, olhem só, a parte de baixo já está pronta, nossa parte de baixo já está pronta. Agora a gente vai trabalhar nas mangas e nos ombros. Nas mangas, se você quiser fazer manga, tá, pessoal? Se você quiser deixar a sua peça sem manga, não tem problema nenhum. Eu vou fazer apenas uma manguinha mesmo. Os ombros, eu quero que você perceba o seguinte: como a gente fez os ombros em momentos diferentes, eles acabam que tem alguns detalhezinhos que mudam de um lado para o outro. Para que você não confunda, é tudo muito simples de fazer, mas para que você não confunda, eu quero que a gente faça junto o mesmo lado, tá? Por exemplo, eu vou começar fazendo o lado da manga, essa abertura que está sobre o módulo, que foi a primeira cava que a gente fez, tá? Nós vamos começar por ela. Vamos pegar aqui qualquer um dos lados, eu vou contar da abertura da cava para dentro a quantidade de espaços que está aparecendo na tabela referente a cada tamanho. No meu caso, que eu estou fazendo P, eu vou contar 3 espaços. 1, 2, 3. E nesse terceiro aqui eu vou colocar o marcador. Pronto. Vou pegar o outro lado. E você vai fazer a mesma coisa. Esse é o mesmo lado, tá, pessoal? A mesma cava. Você vai fazer a mesma coisa. No meu caso, no terceiro espaço, eu vou colocar o marcador. Certo? Agora eu vou vir pro começo do trabalho, começo da cava, e vou prender o nosso fio preto. Vamos vir aqui no primeiro pontinho, olha só, no primeiro pontinho, vamos fazer um nozinho aqui, prendendo o nosso fio. E vamos fazer 4 correntes. As 3 primeiras equivalem a um ponto alto e a quarta corrente é uma correntinha de separação. Vamos passar para o espaço e vamos fazer 3 pontos altos. Pessoal, essa tabela que eu mostrei para vocês sobre o ombro, ela é sugestiva. Aliás, todas as minhas tabelas são sugestivas. A última palavra é sempre a sua, tá? Por isso é que eu digo que é sempre bom você estar vestindo a sua peça para saber se realmente você concorda com o que está na tabela, ou se você quer maior ou se você quer menor. Portanto, se aqui no ombro você achar que o ombro está muito fechado, quiser mais aberto, você faz menos. Ou contrário também, se você quiser mais fechado, você faz mais, você coloca o marcador mais para dentro. Enfim, é você que vai decidir isso, tá? Você não precisa fazer a mesma coisa que eu estou fazendo. Como eu disse, é sugestivo. Eu estou aqui fazendo os blocos que a gente já conhece, 3 pontos altos separados por uma corrente. E o que eu vou fazer aqui é a mesma coisa que a gente fez na hora de fechar do lado. Estou fazendo uma carreirinha, aí eu vou passar pro outro lado fazendo a mesma carreirinha, só que a nossa próxima carreirinha eu vou utilizar para fechar nela, do mesmo jeito. Olha só, eu fiz o último grupo de 3 pontos altos no mesmo ponto que está o marcador. O que eu vou fazer agora? Sem separação nenhuma, eu vou pegar o outro lado onde eu coloquei o marcador, vou vir no mesmo espaço que eu coloquei no marcador e nesse espaço vou virar aqui e nesse espaço eu vou fazer 3 pontos altos, tá? 1, 2, 3. Agora eu vou ficar fazendo de um lado
dessa minha frente. Essa parte agora que eu vou trabalhar, ela é a minha frente, e a parte que eu trabalhei é a parte de trás. Agora o que eu vou fazer? Na parte da frente eu faço os grupos de 3 pontos altos e na parte de trás eu faço os pontos baixos. Os pontos baixos que substituem as correntes de separação, tá? Opa! Então, nós vamos para a parte de trás. No primeiro espaço livre a gente faz um ponto baixo. Voltamos para a parte da frente e no primeiro espaço livre a gente faz 3 pontos altos. Da mesma forma que a gente fechou a lateral, pessoal. Voltamos para a parte de trás e voltamos a fazer um ponto baixo no primeiro espaço livre. Vamos agora para o primeiro espaço livre da frente e vamos fazer 3 pontos altos. Agora o que a gente faz? A gente vai aqui na parte de trás, que tem as 4 correntes, vamos vir na primeira correntinha e vamos fazer um ponto baixo nela. Vamos voltar para a parte da frente e vamos fazer um ponto alto só aqui no último ponto. Aí a gente volta para a parte de trás e faz, na primeira correntinha livre, a primeira a gente fez um ponto baixo. Nós estamos aqui na primeira livre agora, e nela nós vamos fazer um ponto baixíssimo. E assim a gente encerra a parte do ombro. Pessoal, se você não quiser fazer manga, então você pode fazer o mesmo acabamento que a gente fez embaixo aqui por volta, tá? É só você fazer isso. Agora, se você for fazer manga como eu, o que você vai fazer? Eu vou fazer aqui um ponto baixo dentro desse primeiro espaço. Vou fazer 2 correntes, já que eu estou saindo de um ponto baixo, eu só preciso fazer 2 correntes para eu ter um ponto alto e vou fazer mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Vou fazer uma corrente de separação, vou vir para o próximo espaço e vou fazer mais um bloco. Eu vou continuar trabalhando com os blocos, tá, pessoal? Uma corrente de separação, 3 pontos altos. Aqui, pessoal, olhem só, eu tô chegando bem próximo da parte colorida, que é o cantinho, bem embaixo das axilas da nossa cava. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um bloco aqui, ainda nessa parte preta. 1, 2, 3. Vou fazer uma correntinha de separação. Eu vou passar direto para outra parte preta, não vou usar isso aqui. E vou fazer aqui 3 pontos altos. Isso aqui vai fechar um pouquinho mais a cava do braço, tá? Por isso que eu deixei ela grande no começo. Vamos pular, fazer os blocos sempre nos espaços. Vamos fechar aqui essa carreira. Pronto, pessoal, tô chegando aqui onde eu comecei essa carreira da manguinha. Tô fazendo aqui os 3 últimos pontos altos, a correntinha de separação. Vou fechar com um ponto baixíssimo na terceira corrente de baixo pra cima do primeiro bloquinho. E eu vou caminhar com ponto baixíssimo até eu chegar nesse primeiro espaço aqui, tá? Por quê? Porque nesse espaço eu vou começar tudo de novo. Eu vou fazer 3 correntes, 2 pontos altos. E vou dar a volta no trabalho novamente, fazendo os blocos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Por quantas vezes eu vou fazer? Por quantas vezes eu achar conveniente pro tamanho da manga que você quer, tá? Que eu quero. Então, você faça a mesma coisa. Você vai fazer até você encontrar o tamanho da manga que você quer. Terminei, achei que eu encontrei o tamanho da manga que eu quero, fiz quantas carreiras eu achei necessário, termino essa última carreira e faço em volta da manga o mesmo acabamento de ondinha que eu fiz embaixo, ok? Eu vou mostrar essa manga, que ela é muito simples, eu vou mostrar ela já pronta pra você ver, tá? Pronto, pessoal, olhem só como ficou a nossa manguinha. Aqui eu fiz 3 carreiras apenas, 1, 2, 3 carreiras e a carreira de biquinho. E encerrei a manga. Se você quiser maior ou quiser menor ou não quiser colocar manga, é a opção, certo? Agora nós vamos passar pro outro lado. Vou tirar esses marcadores aqui, que essa parte do trabalho já está pronta. E vou passar pro outro lado, pra nossa segunda manga. Nós vamos fazer aqui exatamente a mesma coisa, tá? Vocês vão observar aqui que os pontos estão de lado, como não estava do outro lado, e você poderia se confundir. Mas na verdade é a mesma coisa aqui. Você vai contar a mesma quantidade de espaços que apareceu na tabela anteriormente para você, ou a quantidade de espaços que você fez, caso você tenha seguido a sua maneira de fazer. Vou contar no meu caso aqui 3 espaços, colocar o marcador aqui no terceiro. Venho pro outro lado e faço a mesma coisa. Vou vir aqui
no começo de qualquer um dos lados. Nesse caso aqui, como ele é um pouquinho diferente, vou vir aqui, pegar aqui o segundo pontinho e vou prender o nosso fio nesse segundo pontinho. Vou fazer 3 correntes para subir e colocar mais 2 pontos altos nesse espaço para formar um grupo de 3 pontos altos. E aqui eu sigo o trabalho da maneira que a gente já conhece, tá? Eu vou fazer isso aqui exatamente igual eu fiz do outro lado. Vou fazer grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente até eu chegar aqui no marcador onde eu cheguei agora. Cheguei no marcador, sem corrente de separação, eu vou para o outro lado, exatamente o mesmo lugar onde está o marcador e faço mais 3 pontos altos. Agora eu vou fazer mais uma carreirinha, indo em direção à cava, só que substituindo as correntes de separação por ponto baixo, que eu vou fazer na primeira parte. Agora eu vou trabalhar com blocos na parte da frente e com pontos baixos na parte de trás. Na parte de trás faço um ponto baixo, na parte da frente eu faço um bloco. Na parte de trás, um ponto baixo. Na parte da frente, um bloco. Tem uma carinha um pouco diferente do outro lado, tá? Aí eu vou para a parte de trás, venho aqui para o último ponto e faço um ponto baixíssimo, porque aqui eu estou encerrando a nossa carreirinha, tá? Ficou com uma cara um pouquinho diferente, mas se você for medir, tá do mesmo tamanho, ok, pessoal? Certo, agora é a vez da gente fazer a manga. Aqui no local onde eu estou entre 2 blocos. Eu preciso trabalhar nos espaços com os blocos. Só que, nesse caso aqui, eu vou precisar fazer um bloco nesse mesmo lugar, porque senão vai ficar muito distante. Um bloco aqui e o outro só aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer 3 correntes para subir. Vou fazer 2 pontos altos nesse mesmo lugar para fazer um bloco aqui. Aí sim, eu faço uma corrente de separação e começo a trabalhar nos espaços. Vamos dar uma adiantadinha. Olha só, pessoal, cheguei aqui bem na cava novamente do braço. Você deve lembrar que do outro lado eu disse que vocês não iriam fazer nada aqui no centro, onde ficava o módulo maior. Mas nesse caso, como eu disse, as mangas dos 2 lados, eles têm uns desenhos diferentes porque eles foram feitos de forma diferente. Mas para que dê certinho a mesma quantidade de blocos em volta da manga, que no caso do meu, deu 12, então eu vou fazer uma correntinha de separação, vou vir nesse espaço aqui de ponto baixo e vou criar aqui outro bloco, da mesma maneira que eu criei lá em cima. 3 pontos altos. Vou fazer mais uma corrente de separação, vou vir para esse espaço aqui e vou fazer mais um bloco. Agora, pessoal, eu vou fazer isso até o fim dessa carreira. Você vai poder contar a quantidade de blocos que você tem desse lado, que você fez na sua manga, e comparar com o outro lado, para ver se tá certinho, tá? É necessário que dê certinho a mesma quantidade. O meu tá dando certinho, tá? Vou fazer aqui 3 carreiras de blocos, já estou fazendo aqui a primeira carreira, vou fazer mais 2 e vou fazer a carreirinha de ondinha, tá? Para poder igualar as 2 mangas. Terminando essa manga, eu vou passar para a parte da cava do ombro, tá? Pro decote. E no decote, pessoal, eu só vou fazer o nosso acabamento com as ondinhas, mais nada. Apenas passar as ondinhas por volta de todo o trabalho. Ok, pessoal? E fazendo isso, o seu trabalho vai estar desta forma. E, pessoal, esse aqui é o resultado final da nossa peça. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse no começo do vídeo, é uma peça rápida e simples de fazer. Se você fizer essa ou qualquer outra peça do meu canal, mande para o meu e-mail para que eu possa publicar nas minhas mídias sociais. Quem sabe a sua peça também pode até virar post no meu blog. Siga a Bia Ferreira nas redes sociais. Vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima.